focado no PowerPoint, mas me fugiu. Capítulo 1, parágrafo 1º. Leia para a gente, por favor. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se a declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para os mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade a seu povo. Vê como é interessante aí a linguagem que ele utiliza, né? Torna-se o quê? Indispensável às Sagradas Escrituras. Então, aqui nós estamos lidando com a Escritura é necessária. Né? Por que ela é necessária? Então, o primeiro ponto que a confissão lida é no que diz respeito à revelação geral e revelação especial. Uma distinção importante. Né? Se você abre a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, por favor. Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, veja, a criação revela Deus, certo? A criação revela Deus. A Confissão de Fé vai dizer que a revelação geral, que é da natureza, Deus se revelando por meio da criação, ela não é suficiente para revelar Cristo como Redentor, nem o modo como nós devemos adorá-lo. Então lembre-se que eu não tenho como saber por meio da criação como glorificar Deus e assim gozá-lo para sempre. Eu não tenho por meio da criação saber disso. Eu tenho por meio da criação como saber que ele é criador, que há um só Deus, que ele tem poder, que ele é o Senhor de toda a criação. Por meio da criação, eu posso conhecer algo da pessoa dele, mas eu não posso conhecer a redenção, nem como adorá-lo. Certo? É um aspecto fundamental. Eles não são suficientes para mostrar-nos, né, como glorificar a Deus. Eu não tenho no sol, na estrela, na natureza, um modo de como glorificar a Deus. Ela não é suficiente. A revelação geral não é completa em si. Ela não pode por si mesmo cumprir esse papel. Então, veja, por isso a revelação especial escrita, ela é necessária. É necessário uma revelação especial para que essas coisas sejam conhecidas. Ok? Então veja ainda, por favor, um outro aspecto importante. Né? Somente por meio da revelação você tem a salvação. Eu não tenho salvação por outro tipo de revelação. Somente por meio da revelação. A criação não me faz conhecer a salvação, somente há uma revelação específica, que é a revelação especial, que é a Escritura Sagrada. Então, veja, imagine o seguinte, irmãos, não há salvação à parte de Cristo. Onde eu poderia saber disso? Se não for revelado. Vamos abrir a Bíblia, um joguinho aqui de abrir Bíblia, tá certo? Atos 4, verso 12. Atos 4, 12. Veja o que é que a revelação diz sobre salvação. E não há salvação em outro nome, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Interessante. Não há outro nome abaixo de quem? Que importa, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Abra sua Bíblia ainda, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:11, por favor. Nenhum outro fundamento, qual é? Agora, vamos lá. Eu sei de uma coisa, só há salvação por meio de Cristo, certo? Sem Ele não há salvação, ok? Mas ainda eu teria de saber através do que eu conheço Ele. Através de que, se não for revelado, eu não sei que é por meio da fé que eu conheço a Cristo. Veja, eu fui revelado que Ele é o único nome que salva. Mas como é que eu posso chegar a Ele? Por meio da fé. A criação não vai me dizer isso. É o que está revelado. Veja o que o texto diz, por favor. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 16, por favor. Marcos 16, verso 16. Quem não crê será condenado. Eu preciso crer. Você entende? A revelação, ela diz que é Cristo e é por meio da fé. Aí você pode depois procurar outros textos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é? Outra coisa, lá em João 17,3, a mesma coisa, é nessa verdade que vocês têm de crer, né? João vai dizer, vocês têm que crer em Cristo para ser salvo. Então, claramente, é a revelação que diz, veja, pela revelação eu sei que é Cristo o Salvador. Pela revelação eu sei que é por meio da fé que eu creio nele, que eu vou chegar a ele. Mas aí vem a outra coisa, irmãos. E não há fé, nem conhecimento de Cristo, se não for por meio da revelação. Veja, não é a revelação que diz que é Cristo, é a revelação que diz que é fé, por meio da fé, e eu não posso conhecer nem crer se não for por meio da revelação. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 10, verso 14 a 17. Romanos 10, verso 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Interessante. Você vai ter conhecimento e fé pela palavra de Cristo. Não há outra maneira, é pela palavra. Sem a pregação, sem o ensino, sem a palavra escrita, não há como ter. Então, a revelação, ela é necessária. Tá certo? Ela é necessária. Não é uma questão, a gente pode viver sem Bíblia, sem a palavra de Deus, eu não sei como glorificar a Deus, e não sei como me deleitar nele, em hipótese alguma. Ainda um aspecto interessante, irmão, veja, aqueles que têm apenas a luz da natureza, imagina o seguinte, só tem a luz da natureza para ser guiado. E eles não têm a revelação divina. O que acontece com eles? Eles são como nessa vida? Eles são sem Deus e sem esperança. Sem revelação, eles são sem Deus e sem esperança. Abra sua Bíblia comigo. Efésios 2, verso 12. Veja o que diz a palavra. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Interessante. Sem Cristo. Veja, como é que eu tenho Cristo, irmãos? Como é que eu conheço Cristo? Por meio da fé. Isso está onde? É revelado por meio da revelação. Então, se eu estou sem Cristo, eu estou o quê? Sem
esperança no mundo e sem o quê? Sem Deus e sem esperança. Veja, à luz da natureza, eu posso ter muito conhecimento, mas o texto diz, sem o conhecimento de Cristo, eu não tenho esperança e eu não tenho Deus. Eu estou sem Deus e sem esperança. É por isso, então, que era necessário a pregação do Evangelho. É por isso que é necessária a pregação do Evangelho. É necessária a pregação do Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, verso 21. Veja lá, por favor. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Interessante, né? Pela sabedoria dos homens, eles não podem conhecer o quê? Não podem conhecer a Deus. Então, aprove a Deus salvá-los por meio da loucura da pregação. Lembrando que Paulo falou aos Romanos que a pregação vem da palavra de Cristo. É o que está revelado. Essa é a palavra que é pregada. Então, é necessário a revelação, a Bíblia escrita, é necessário a revelação especial. Sem ela, nós não podemos saber, não saberemos como glorificar Deus, como nos deleitar nele, como viver para ele, como conhecer a Cristo, nós não saberemos disso. É interessante que os homens com a Bíblia aberta ainda pregam a doutrina errada. Imagina sem Bíblia, onde nós chegaremos? Onde nós chegaremos? Mas ainda tem, e aí, algum ponto, alguma discussão aqui nesse aspecto, irmão? Né? A gente pode poder, ainda tem esse ponto aqui que eu acho que é interessante a gente avaliar, que é o seguinte, né? Qualquer conhecimento que o homem possa ter, obter de Deus por natureza, entretanto, a iluminação redentiva e a conversão só pode ser adquirida pela vontade revelada de Deus, escrita em sua palavra. Não haverá outra maneira. É muito interessante, quando você compara o Salmo 19 todo, do verso 1 ao 6 ele fala da revelação geral, e do 7 em diante ele fala da revelação especial. Dá uma olhada lá no Salmo 19, não vamos ler todo, apenas preste bem atenção. No verso 1 até o verso 6, ele fala da criação, certo? E a criação, ela é revelação divina, né? Então, veja ali, ele fala sem, é um conhecimento que é dado sem palavra, não se ouve som, né? Se estende de um dia a outro. Mas, veja, esse conhecimento do Salmo 19, do verso 1 ao 6, ele não restaura a alma do homem, não dá sabedoria ao homem. O que é que muda do verso 7 em diante? O que é que fala? A lei do Senhor é? E faz o quê? E o que mais? E dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor e alegram o coração. Você entende? A iluminação, a alegria, restauração. É porque é interessante. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? É engraçado que no Salmo 23 é a mesma palavra hebraica que se traduz assim: refrigera minha alma. Que é estranha essa tradução, porque na realidade hebraica a mesma palavra é restaura minha alma. Mesma palavra. Né? Que é exatamente, Deus é Cristo, o pastor, que restaura a alma do homem. E aí ele está dizendo, a lei de Deus restaura a minha alma. Exatamente, que a imagem é essa mesmo. O verbo em hebraico é assim, você dá uma volta 180 graus. Você está numa direção e você volta para outra. Esse é o caminho. Você retorna do seu caminho. Você muda a sua rota. Daí esse verbo se traduz em alguns lugares do Antigo Testamento por conversão. Exatamente. É o mesmo verbo para conversão. Que é a mudança, literalmente. Então, a lei restaura a alma. Né? Não existe outra maneira se não for pela palavra revelada de Deus. Né? Então,
Nós não podemos, irmãos, imaginar, e aí veja que coisa, o esforço missiológico e missionário de Deus em redimir os povos da terra. Não é? Vem a reforma protestante e diz, a Bíblia precisa estar na mão do povo, na sua língua. Por quê? Porque a convicção plena que é a palavra de Deus que muda a pessoa. Ora, isso não há maior declaração de que a gente confia só na palavra de Deus. E aí, assim, eu acho interessante que, quando você vê o testemunho dos missionários, somente em igrejas mais fervorosas assim, o foco é mais, sabe o quê? Nos milagres que eles fizeram lá. Porque no poder que ele fez isso, e lá tinha uma pessoa doente, ele curou. Glória a Deus, eu não tenho problema com isso, não. Mas eles esqueceram da maior bênção que eles receberam. Agora, eles têm a palavra de Deus nas mãos. Eles não andam em trevas mais. Isso é quase tratado como algo. Eu tive o privilégio de ir em Moçambique, no Congresso da Fiel, e nós ficamos hospedados na Wycliffe. Na realidade, ficamos hospedados na casa de um missionário em Nampula. Maputo é a capital, Nampula é uma província, né? E fica nessa província de Nampula o centro de tradução da Bíblia da Wycliffe. E eu fiquei lá uma semana no congresso e uma semana dando um curso para os pastores da região sobre Cristo no Antigo Testamento. E eu lembro que foi muito interessante porque foi marcante para mim em muitos aspectos, mas uma fala de um pastor para mim, ela até hoje ressoa. Ele disse assim, o centro de tradução do Wycliffe está ali, e as tribos, 99% das tribos de Moçambique, da região da África ali, daquela região, falam português. Em Moçambique, naquela região toda, fala português. Aí ele pergunta, por que o esforço de traduzir a Bíblia para a língua tribal, se eles falam português? Aí ele disse, é porque eles não choram em português. Eles só choram na língua tribal. Eles não se emocionam em português. Eles se emocionam na língua tribal. Que coisa impressionante aquilo. Eu estava conversando com um missionário, Charles, que é um missionário lá nessa cidade. Ele é americano e está lá há muitos anos, então ele fala português muito bem. E já era tarde da noite, nós estávamos conversando, e aí ele disse, eu estou tão cansado, pastor, eu posso falar inglês? Eu não estou conseguindo mais pensar em português. Eu falei, vamos conversar em inglês então. Vê que coisa. Para mim, que é uma segunda língua, para ele é a língua materna. Se eu tivesse, às vezes você está nos Estados Unidos, cansado, você quer entrar no seu quarto e só falar português, não aguenta mais, porque é a sua língua materna, aquela língua da alma. Você diz, eles traduzem a Bíblia para a língua das pessoas, para elas poderem chorar, porque é ali que elas vão se emocionar com aquela verdade que mexe com o coração delas, não é? É extraordinário isso, diga. Não, vamos fazer o quê? Perfeito. Vamos fazer o quê em terra estranha, não é? Vamos voltar para casa, exatamente. Essa é, e a grande maravilha é que essa consciência, irmãos, ela é uma consciência da reforma tão grande, né? Aí você diz assim, qual o esforço missionário da reforma? Gente, só começa aqui. A Bíblia traduzida para a língua do povo. Se você ler o capítulo 1 da Confissão de Fé, está lá. A Bíblia tem de ser traduzida para a língua, para o vernáculo do povo, para que todos tenham acesso e todos possam ler as Escrituras. Essa é a grande revolução, né? A grande mudança. Ainda, necessidade das Escrituras Sagradas, revelação geral e revelação especial, e agora, necessidade da revelação escrita, não é? Porque, veja, a revelação geral ela é insuficiente, por isso a gente precisa da escrita. Agora, a revelação escrita, ela nos livra de quais erros? O que ela produz? Preservação, melhor propagação da verdade e firme verdade, firme fundamento.
propagação ou preservação. Veja, irmãos, aqui é um aspecto importante. Embora os papistas, aqui é importante frisar isso, cujo reino é mantido pelas trevas, eles neguem isso, palavras de Thomas Boston. Embora os papistas, cujo reino é mantido pelas trevas, eles neguem isso, Thomas Boston afirma, é verdade. Deus ensinou sua igreja há muito tempo atrás, antes de Moisés, sem uma palavra escrita. Vê que coisa interessante, não é? Sem uma palavra escrita. Mas então, a mesma doutrina que nós temos nas Escrituras, os patriarcas tinham, pela revelação extraordinária, frequentemente repetida. E a vida longa deles lhes deu a oportunidade de guardar aquilo que foi revelado de modo incorruptível e foi entregue aos outros posteriormente. Interessante como que uma ordem dada a Abraão é repetida várias vezes aos patriarcas. É impressionante como uma ordem dada a Abraão, ela é repetida aos patriarcas várias vezes. Até que esse texto foi escrito e entregue nas mãos da igreja. Ora, irmãos, né, esse tempo passou. Não existe um tempo onde Deus não tenha escrito a sua vontade. Esse tempo passou. Foi o tempo antes da escrituração da palavra de Deus. Aí vem a pergunta: é necessário revelação escrita? Por que é necessário? Primeiro, para a preservação da doutrina. Preservação do quê? Da corrupção em tempos de apostasia. Abra sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo 3, verso 1, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Alguém leia para a gente. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Só um detalhe, veja só que coisa interessante. Irmãos, cuidado com o quê? O que é que vai surgir no meio da igreja? O que é que ele está falando? Vai surgir o que na igreja? Escarnecedores que vão fazer o que com a palavra? Vão dizer que as promessas não são verdadeiras. E aí eu tenho registro, ele vai para Noé, ele vai para o dilúvio, ele vai para a criação, ele vai para o registro bíblico e volta dizendo: nós temos que nos firmar nessas verdades aqui. Se não tiver escrito, irmãos, nós não seremos preservados dos escarnecedores e das heresias que se levantam no meio da igreja. Nós podemos voltar para a palavra. A igreja andou tão longe na Idade Média da verdade. Quando a igreja retornou às Escrituras, ela encontrou o caminho de volta. Porque estava ali a palavra de Deus preservada, escrita nas mãos dele. Diga. Essa observação é muito importante, que a gente vê, por exemplo, na Revolução Comunista, os russos queimaram todos os livros sagrados para que os judeus não pudessem passar para as próximas gerações. Então eles iam até dentro das florestas, se reuniam até 10, caminhavam 10, 12 quilômetros
Interessante, interessante. E a ordem bíblica, né? Escreva. Porque, lembre disso, irmãos, por isso que toda revelação se dá dentro de uma estrutura de pacto. Porque não é só para você, é para os seus filhos isso. Essa é uma ordem clara. É para você e os seus filhos, filhos dos seus filhos. Então, não é uma verdade que vai ficar retida em você. É algo que vai passar de geração em geração. A palavra tinha de ser escrita, porque quando ela é escrita, a doutrina é preservada de corrupção, porque nós temos as Escrituras, como voltar a ela e buscar nela a verdade. Segunda coisa importante ainda, né? Pela melhor propagação da verdade. Veja lá, Mateus 28, 19. O que é que diz lá? Mateus 28, verso 19. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, no verso inteiro diz assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, agora ide por todo mundo, fazer o quê? Discípulos de todas as nações, Batizando-os e fazendo o quê? ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, vocês vão ensiná-los a guardar tudo o que eu ordenei. Veja o comentário, irmãos. Os apóstolos não poderiam, com sua voz, ensinar todas as nações, mas pelos escritos, eles poderiam. Eles não poderiam por sua voz, mas pelo escrito, eles poderiam. Todas as nações ouviram o ensino dos apóstolos. Sem a revelação escrita, você entende? Veja como ela é necessária. Nós não tínhamos como espalhar essa verdade pelo mundo todo. É fundamentalmente necessário. Exatamente. É interessante, você vai encontrar, tem tá no YouTube aí, um professor, que acho que não é nem cristão ele, naquele programa, naquele talk show da Marília Gabriela, tá no YouTube aí. E aí, eles estão falando de alguma coisa outra, e entra na área de educação. Aí ele diz assim, mas por que o Brasil não é uma prioridade a educação? Aí ele vai e diz, a questão aí é a matriz católica e a matriz protestante. Ele diz, eu não estou falando de religião aqui, ele está dizendo, eu estou falando de história. Até porque o cara não sei nem se ele é crente, acho que não era. Para estar ali com a Maria Gabriela. Né? E aí ele disse assim, veja, ele diz assim, é matriz, porque a matriz católica romana, o que é que ela vai fazer? Ela decidiu educar a elite. E os reformadores decidiram educar o povo. São coisas distintas. Todos tinham de ter a Bíblia na mão para ler. Todos tinham de aprender. Veja, o voto que Tiago e Sandy fizeram aqui agora, antes de ter o batismo do seu filho. Qual foi o voto? Um deles foi que eles iriam ensiná-lo a ler, para que ele pudesse ler as Escrituras Sagradas. Dentro do nosso voto está ensinar os filhos a ler, para que eles mesmos possam ler as Escrituras Sagradas. É a preservação, é o pacto. Né? Sem a revelação escrita nós não temos como fazer. Ela torna-se extremamente necessária, né? Completamente necessária. Não é necessariamente engraçado, você tem que ser alfabetizado de todo jeito. É engraçado isso, né? É por isso que eu me impressionava lá no interior do meu estado, quando eu conheci o irmão Francisco. Um dia, eu fui com o pastor da igreja, nós fazíamos, foi nessas viagens, por incrível que pareça, eu estava no Supremo Concílio agora,
e o rapaz estava cuidando dos transportes que voltava para o aeroporto, seja para Viracopos ou Guarulhos. O nome dele era Telmo, Reginaldo, melhor dizendo, o irmão de Telmo. Reginaldo falou, viu meu nome, disse, Paulo, ele era da época em que ele ia de Goiânia para o interior do meu estado, onde nós íamos pregar o evangelho ali na região ribeirinha, e nós convivemos juntos ali. Eu tinha 13, 14 anos de idade, eu ia com eles pela região ribeirinha, anunciando o evangelho, descendo, e eu lembro que foi ali, naquele contexto, que eu tive a primeira sensação de que eu deveria viver minha vida para o ministério. Foi nesse contexto, vivendo ali com eles. E nessas viagens que nós estávamos lá nessa região, não é? Lá na região, um irmão Francisco, impressionante isso, analfabeto, totalmente analfabeto, você não tem ideia o que é isso. E nós tínhamos terminado de chegar do trabalho de visitação, e já era de noite, nós estávamos dormindo, noite lá, 7 da noite, nós estávamos dormindo, né? Aí já estava deitado numa rede atrás lá da igreja, junto com o pastor, nós estávamos conversando, e aí o irmão Francisco bate na porta, entra, a gente levanta, eu tomo café com ele, e ali ele começa a contar a história dele, ele diz isso. Eu aprendi a ler na Bíblia. Eu era analfabeto. Aprendi a ler na Bíblia. Isso foi mesmo, irmão, foi. E para sua surpresa, eu lhe dizer, irmãos, esse homem hoje, ele prega, hoje ele não é vivo, mas ele pregava na rua, o evangelho na rua, citando o versículo da Bíblia de cabeça, um atrás do outro, meia hora, um conectado com o outro, parece que ele estava falando da boca dele. Era uma coisa impressionante, a habilidade que Deus deu àquele homem. Meia hora, ele não tinha uma palavra dele. Era um versículo após outro versículo, após outro versículo, após outro versículo, e ele sabia de cor aquilo tudo. É impressionante. Porque uma das coisas que Deus vai dar ao homem, Ele vai abrir os nossos olhos na Escritura. O Espírito vai abrir os nossos olhos na palavra. É por isso que o analfabetismo vai morrer onde o Evangelho vai prevalecer. Porque todos têm de conhecer a palavra de Deus. Não tem para onde correr. É fundamentalmente isso. Então, essa é uma revolução muito grande, né? Perfeito. É porque a natureza do problema, ela não é do catolicismo, é o pecado do coração, que é o totalitarismo, o poder centralizado. Então, para você manter todo mundo dentro de uma estrutura, você dá ordem, todo mundo obedece. Então, você não pode, não importa você saber, importa você ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Deixa eu encerrar aqui, irmãos, o último tópico, necessário para os neófitos e maduros na fé. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 3,16, por favor. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Toda a Escritura é escrita por todos e para todos indistintamente. Todos indistintamente tem que ser cheio da palavra de Cristo. O mais sábio, o salmista no Salmo 119 diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. O Salmo 119, verso 18, ele vai dizer isso, né? Com certeza. Engraçado que o ensino, o espírito do ensino é o contrário do espírito das trevas. Veja lá em Isaías, capítulo 8, verso 20, por favor.
Isaías 8:20. Trevas e luz, se não falarem segundo a lei e o testemunho, não há luz neles, mas trevas. Se o que eles falam não é a verdade da Escritura, as trevas prevalecem. Não há luz neles. Paulo chega a dizer aos Gálatas, se um de nós, ou até mesmo um anjo, pregar outro evangelho, distinto daquele que nós anunciamos, seja esse anátema, maldito. Parece claro então, irmãos, que nada está fora da revelação bíblica, daquilo que é suficiente para a salvação, daquilo que revela o caminho para a salvação, aquilo que é a regra para levar o homem à salvação. O que é efetivo para fazer o homem compreender a salvação. Nada está fora da Escritura. Tudo está dentro da Escritura Sagrada. E essa obra é obra do Espírito, irmãos. O Espírito atuando na palavra. E esse é o grande ponto. Daí você entender por que quando diz assim, cessou todo o meio de revelação, todo modo de revelação que era extraordinário, porque agora, e aí vem, se o Espírito fala com alguém à parte da palavra, logo a palavra não é suficiente para que Deus fale com o indivíduo. Então, a palavra e o Espírito estão intimamente ligados. Deus fala por meio da palavra. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não, a voz do Espírito é ouvida pela palavra. E é o Espírito que abre a nossa mente. É o Espírito que nos faz compreender a Escritura Sagrada. É o Espírito que nos faz crer na palavra. Não fora da palavra. Isso não é o que acontece. Dessa forma, podemos dizer ainda, irmãos, que isso chama-se a obra do Espírito na iluminação da palavra. Nós distinguimos assim, revelação, inspiração e iluminação. A revelação é o Espírito revelando aquilo que não se conhecia. A inspiração é o registro inerrante daquilo que foi revelado e não se conhecia. A iluminação é o entendimento daquilo que foi revelado e escrito sem erro, pela obra do Espírito. É o Espírito abrindo o meu entendimento para compreender. Então eu posso dizer, o Espírito revela, e o que ele revelou foi registrado sem erro. E o que está registrado sem erro foi o que foi revelado. E agora ele abre o meu entendimento para que eu creia naquilo que foi revelado e escrito sem erro. E ele vai fazer com que eu me submeta a isso. Né? E aqui nós podemos ter toda a certeza disso, irmãos. Há uma mudança clara no modo como eu lido com a palavra. Eu só encerro dizendo isso aos irmãos. Imagina um jovem, não é? Eu conheci esse rapaz numa igreja que eu fui pastor uma época, e nós estávamos estudando lá sobre o Salmo 1, um determinado tempo, e aí eu lembro que nessa conversa com a igreja, numa escola dominical, alguém disse, a pessoa que escarnece da palavra de Deus, ela nunca vai ser salva. Alguém disse. Aí eu achei aquela afirmação muito séria, porque eu já ouvi coisas piores, né? Eu disse, eu não sei, irmão, se isso é verdade, não. Aí um rapaz lá atrás disse, pastor, deixa eu falar um pouco disso. Para mim é vergonha. Eu já fiz isso, escarneci da palavra e muito mais. Eu tinha vergonha da Bíblia. Ele disse, hoje, pastor,
de tal maneira que é nela que eu encontro sabedoria, é nela que eu encontro conhecimento de Deus. E o meu prazer é ler a palavra de Deus, é ter alegria nela. É meu alimento dia e noite. Como pode isso, irmãos? Ele não fez um curso onde ele, depois do curso, ele fez uma prova, passou, agora ele passa a entender a Bíblia. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, por meio da palavra. E uma das coisas centrais que o Espírito opera em nós, submete-nos a Cristo, submete-nos à sua obra. Nós cremos naquilo que foi revelado na palavra. E aquilo é a verdade. Plenamente a verdade. Na próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos trabalhar ainda nesse tema, não é? Mas vamos lidar um pouco agora com questões hermenêuticas, a de interpretação da Escritura, como é que a Bíblia é a palavra de Deus e como ela, sendo a palavra de Deus, não é? Ela é conhecida no Antigo e Novo Testamento como palavra de Deus, como eu posso compreendê-la. E aí nós vamos discutir um pouco sobre a questão da confissão, como ele lida com as questões hermenêuticas da Bíblia de interpretação, para saber a regra que nós devemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos, por favor? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, né? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio dessa manhã, em que da Tua palavra extraímos conhecimento, vida, e ensinamento e salvação. Pelo Teu Espírito, Senhor, desvenda os nossos olhos para podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo na Tua lei e na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar plenamente no Senhor e não ter os nossos olhos desviados para verdades enganosas, mentirosas, que quando chegamos perto dessas verdades, elas não passam de verdades malignas do mundo, que são mentiras, engano para o povo de Deus. Ajuda-nos a ter os nossos olhos fitos na Tua palavra, pelo amor do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.